Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Meiose, o próprio nome já diz, meio, é quando uma célula diploide, ou 2N, ela vai entrar em divisão e vai gerar novas células, 4 células novas, com a metade, ou seja, com o meio da quantidade de cromossomos que ela tinha anteriormente. Então, aqui vão ser gerados 4 células haploides ou N. A meiose, ela tem duas divisões. A meiose 1, onde ela é também conhecida como meiose, ou divisão reducional, porque de uma célula diploide gera-se duas células haploide, que depois também irá sofrer outra divisão celular chamada de meiose 2, também conhecida como divisão equacional, onde vai acontecer a divisão ali e vai manter a quantidade de cromossomos. Só que a diferença é que aqui os cromossomos estão duplicados e aqui eles estão de forma simples. Então aqui já fiz até um resumo, da matéria meiose antes mesmo de explicar ela para vocês. Mas vamos ver agora com vários detalhes, várias informações, para que possamos entender bem esse processo de divisão celular, a meiose. Então, a meiose, como eu já falei, é um processo de divisão celular pelo qual uma célula diploide vai originar 4 células filhas haploides, reduzindo ali a metade do número de cromossomos, constante de uma espécie. E em que evento, nós observamos esse tipo de formação? É justamente nas células reprodutivas, ou seja, na formação dos gametas. Lembra que na mitose, que é um outro tipo de divisão celular que a gente já estudou anteriormente, para que serve a mitose? A mitose serve para reparar tecido, para regenerar tecido lesionado, para fazer o crescimento do indivíduo, Aqui a meiose, qual é a função da meiose? Para que ela serve? Para produzir gametas. E por que as células, os gametas, precisam ter a metade da quantidade de cromossomos da célula somática, da célula normal? Porque pensa só, vou pegar o exemplo do ser humano que tem 46 cromossomos dentro das suas células. Então, a espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Se eu juntar uma célula com 46 e outra com 46, não vai ter ali nunca, a quantidade de cromossomos da espécie humana. Então, eu preciso reduzir a metade para quando eu juntar um espermatozoide, que é o gameta masculino, com o ovócito, que é o gameta feminino, cada um contendo a metade, ou seja, 23 cromossomos, eu faça a fecundação e gere ali o zigoto, com 46 cromossomos, já que 23 mais 23 dá 46. Por isso que a meiose ela é considerada reducional, porque tem que se juntar ali os gametas e formar a quantidade total dos indivíduos. Então, as células reprodutivas ou os gametas são formados na divisão celular. E a maioria dos animais, vai ser desse jeito. Então, vamos dizer assim, que praticamente todos, 99% dos animais, ou até mais, 99,9% dos animais fazem origina seus gametas com a meiose. Com exceção, como assim, toda regra tem sua exceção, temos ali o zangão, que ele faz os seus gametas por mitose. E também em relação às plantas, nós temos ali as plantas de vegetais inferiores, como a briófita e as pteridófitas, que fazem a formação ali dos seus gametas também por mitose. E os esporos é que vão ser formados por meiose. Já nos vegetais superiores, como a angiosperma, por exemplo, aí os seus gametas vão ser formados justamente por quê?
por meiose. Então existe aí, né, umas exceçõezinhas à regra. Mas no geral, vamos dizer assim, no grande geral, principalmente dos animais, a formação de gametas é feita por meiose. E a meiose ela é dividida em duas etapas. Temos a meiose 1 e a meiose 2. Então, vamos ver cada uma dessas, né, com as suas divisões ali. As fases são as mesmas que acontecem lá na mitose. Então, tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? Seguindo sempre essa ordem. E para lembrar, né, dessa ordem das fases, temos aquela famosa frasezinha, né? Prometo a Ana telefonar. Então, pró de prófase, de metáfase, Ana de anáfase e tel de telefonar, né, da telófase. Então, as fases continuam sendo as mesmas, a ordem também a mesma. Só que aí, como tem duas divisões, então na meiose 1 eu vou ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E quando chegar lá na meiose 2, eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá? E lembrando que antes da célula se dividir, ela vai estar no período de intérfase. E a intérfase tem 3 fases: a G1, a S e a G2. Na intérfase, a célula vai estar se preparando para entrar em divisão celular. Inclusive, é na fase S da intérfase que acontece a duplicação dos cromossomos, do material genético, para quando eu for originar ali 2 células filhas, né? E depois na outra divisão 4 células filhas no total, que no caso da meiose, eu vou ter ali quantidade de cromossomos para distribuir para todas as células. Aí depois que sai da intérfase, né, a célula vai entrar na divisão celular. Então vamos ver como é que acontece a meiose 1. Primeira fase da divisão celular é a prófase 1, lá na meiose 1. O que acontece na prófase 1? Vai acontecer a condensação dos cromossomos, né? Porque os cromossomos eles estavam ali, né, totalmente soltos, livres dentro do núcleo, né, forma simples, a sua cromatina desespiralizada. Só que aqui, para começar a acontecer a divisão, eu preciso condensar, compactar esse DNA em forma de cromossomo para facilitar o processo de movimentação desses cromossomos dentro da célula, para que possa garantir que não vá perder nenhum pedaço, né, ou nenhum cromossomo ficar ali fora da divisão. Então começa a condensação, a espirilação ou compactação dos cromossomos. Só que os cromossomos eles ficam dentro do núcleo, né? O material genético fica dentro do núcleo da célula. E o núcleo ele é delimitado pela membrana nuclear, que é a carioteca. Então, se a carioteca ficar ali, vai atrapalhar o processo de movimentação dos cromossomos. Então, ela precisa fazer o quê? Desaparecer. Como é que a carioteca então desaparece? O núcleo começa a absorver água, vai aumentando de tamanho e com isso a carioteca vai esticando e se desintegra. Então é assim que ela desaparece. Desaparece também o nucleolo, que é uma parte do núcleo bem condensada que faz a formação dos ribossomos. Então ele também precisa desaparecer para que não atrapalhe o movimento dos cromossomos. Acontece também na prófase 1 a duplicação e a migração dos centríolos para os polos da célula. E a prófase 1 é uma fase, né, muito grande, muito extensa, bem duradoura, tanto que ela é subdividida em 5 subfases. A primeira subfase da prófase 1, então isso está acontecendo ainda na prófase 1, não saí dela ainda, tá? Acontece ali, a primeira subfase é o leptóteno. O que acontece no leptóteno? Vai se iniciar a individualização dos cromossomos, estabelecendo ali, né, a condensação, espirilação,
com maior compactação dos cromonemas. Então olha aqui essa célula, tá vendo umas bolinhas aqui, ó, presas aos cromossomos, né? Justamente essas bolinhas aqui são esses cromonemas, que é aquela parte que está começando a se condensar mais, tá? Vai ter maior compactação. E depois é claro que o cromossomo vai ficar todo ele por igual condensado. Então é nessa fase que vai começar essa compactação. No zigóteno, que é a segunda subfase, acontece a aproximação dos cromossomos homólogos, né? E essa aproximação se chama sinapse. Essa sinapse é diferente daquela sinapse que acontece nos neurônios, tá? Essa sinapse aqui, a palavra grega sinapse, significa o quê? União. Então, os cromossomos homólogos, eles vão se aproximar e se unir, né? Para facilitar a movimentação da divisão também. Na subfase paquíteno, acontece ali o maior grau de condensação dos cromossomos. Então é a fase paquíteno da prófase 1 que mais os cromossomos vão estar, né, no maior grau de condensação. Olha aqui na figura, eu consigo, né, visualizar ele no formato realmente já de cromossomo. Aí eu consigo ver até ali os braços curtos e longos do cromossomo de forma bem evidente, bem definida, né? E dos seus respectivos cromossomos homólogos. Então, esse cromossomo aqui vai ser homólogo a esse vai ser homólogo a esse, e assim por diante, tá? Só que aqui nessa célula, ela vai ter o quê? Apenas 4 cromossomos. Eu posso chamar que esses cromossomos sejam bivalentes, porque eles têm aqui, ó, 2 cromátides irmãs, né? E aqui, ó, esse cromossomo aqui e esse cromossomo aqui, então são 2 cromossomos unidos ali, né, um do ladinho do outro. Então, quando eu falo que tem um cromossomo um do ladinho do outro, é uma estrutura denominada bivalente. E quando eu falo que é tétrade, é porque cada cromossomo desse daqui, como ele está duplicado, ele vai ter, cada cromossomo, 2 cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromátides irmãs, né? Unidinhas ali, juntinhas uma da outra. Por isso, tetravalente. Bivalente por ser 2 cromossomos e tetra porque tem 4 cromátides irmãs, 2 para cada cromossomo que estão ali juntinhos. E por que os cromossomos precisam ficar juntinhos? Para acontecer uma coisa que só acontece na meiose e que ela é responsável pela variabilidade genética, né, em todas as espécies que fazem isso, que é o famoso crossing over. Crossing over ou permutação gênica é a mesma coisa. O que é o crossing over? Crossing over é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Então aqui, ó, tá vendo aqui que um pedacinho do vermelho veio para o verde e um pedacinho do verde foi para o vermelho? Então eles trocaram pedacinhos aqui. Isso a gente vê muito naquela parte da genética que fala sobre linkage, né? Onde os cromossomos ali trocaram pedacinhos no crossing over e com isso vai ter a mistura, né, de material genético de um com o outro. E isso causa variabilidade genética. Às vezes você vê que um irmão não é tão parecido com o outro justamente por causa disso, porque teve ali, né, essa troca de pedacinhos ocasionando a variabilidade genética. Um exemplo que eu tenho bem clássico é o meu caso. Eu sou morena de cabelo preto. Minha irmã é branca de cabelo louro. Você olha assim uma para outra, nem parece que somos irmãs. Por quê? Porque aconteceu o crossing over lá nos gametas, né, da minha mãe, que no caso são os ovócitos dela, e que na hora da fecundação, né, proporcionou ali eu ser tão diferente da minha irmã. Então aconteceu o quê? Crossing over, né, na nossa fecundação. A outra subfase é o diplóteno. No diplóteno começa, né, a separação dos cromossomos homólogos. E existe também umas regiões que é quando eles estão unidos ainda, depois que já sofreram ali, né, o crossing over, vai acontecer uma região que vai ficar grudadinha um no outro, vai fazer eles ficarem unidos,
que são chamadas de quiasmas. Todos os cromossomos que sofreram crossing over, na região onde aconteceu o crossing over, vai acontecer a formação desse quiasma, que vai acontecer o quê? É esse braço, né, essa pontinha aqui onde sofreu o crossing over ainda ficar ligado um no outro. Tá? Então isso aqui indica que essa célula, que esse cromossomo sofreu crossing over, por causa da permanecer, né, essas regiões aqui chamadas de quiasmas. Eu posso até falar de forma assim, né, vamos dizer, um exemplo, né, é que como se fosse, né, essa região quiasma é como se fosse uma cicatriz de onde aconteceu o crossing over, tá? Então uma marca que fica no cromossomo para indicar que foi feito crossing over, e essa marca, essa cicatriz, né, se chama quiasma, e a gente consegue observar isso na subfase diplóteno. A outra subfase é a diacinese, que é onde vai acontecer a finalização dessa fase tão extensa da meiose 1, que é a prófase 1, que agora sim vai ter a separação definitiva dos cromossomos homólogos, né, já com seus pedacinhos trocados, porque já fez ali, né, o crossing over e etc. E também vai começar a fazer o quê? A carioteca e o nucleolo vão começar a desaparecer, né? Porque lembra que eu falei que os cromossomos, o material genético fica dentro do núcleo da célula? E a carioteca aprisiona os cromossomos ali, eles ficam presos. Como é que eles vão se movimentar para se separar se a carioteca está ali? Então ela tem que sumir. Então o núcleo vai começar a encher de água, né? Vai absorver água, vai esticar e vai romper ali a carioteca, fazendo com que ela se desapareça. E o nucleolo, que é essa regiãozinha aqui, ó, de azulzinho, bem aqui no meio do núcleo, aqui bem dentro do núcleo, também vai desaparecer. Lembrando que o nucleolo é uma região onde são formados os ribossomos, que são aquelas, né, estruturas citoplasmáticas responsáveis pela fabricação de proteína. Então ele estando aqui também atrapalha esse processo, por isso que ele desaparece de forma momentânea, mas depois ele vai voltar. Aí depois que terminou essa fase da prófase 1, eu vou passar agora para outra fase, que é a metáfase 1. O que acontece na metáfase 1? Os cromossomos eles vão ficar agrupados na região equatorial da célula, que é o meio, exatamente o meio certinho da célula, chamada de placa equatorial ou região equatorial, ou também conhecida como placa metafásica, tá? São os nomes, né, que são para essa região, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Acontece o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial da célula. Então você vê aqui que tem um cromossomo do ladinho do outro, bem no meio da célula. Aqui também os centríolos já vão começar ali, né, ficar bem no meio da célula também, um de cada lado, a cada lado da célula, para cada polo da célula, e vai ser começada a fabricação ali, né, das fibras do fuso, que são essas linhazinhas aqui que vão se unir aos centrômeros dos cromossomos para que depois, na próxima fase, que é a anáfase 1, acontecer a separação, tá? Então, observe que isso aqui é super importante, porque ele é diferente da mitose. Na mitose, os cromossomos também ficam no meio da célula, também fica na região equatorial ou placa equatorial ou placa metafásica. Só que você percebe que eles ficam, ó, um em cima do outro, os parzinhos, né? Fica um em cima do outro. Isso aqui acontece na mitose. Na metáfase 1, você vê que eles estão, cada parzinho, né, cromossomo duplicado, um do ladinho do outro. E é justamente esse fato aqui que faz com que a célula aconteça o quê? A sua redução na hora da divisão celular, a sua redução da quantidade de cromossomos. É esse evento aqui que vai marcar a redução da quantidade de cromossomos. É eles estarem assim, ó, um do ladinho do outro. Aí quando chega na fase 1,
as fibras do fuso vão se encurtar, puxando para cada lado esses cromossomos duplicados. Então, como aqui tem uma célula com quatro cromossomos, 2 cromossomos para cada lado, né? Porque as fibras do fuso, né, fabricadas ali pelo centrosoma do centríolo, vai vir aqui, vai se grudar no centrômero do cromossomo e vai se encurtar e puxando, né, o cromossomo para o lado da célula. Tá? Então, nessa fase, acontece a separação dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Nessa fase, não há separação do centrômero, tá? Ponto de ligação das cromátides irmãs. Então, aqui, a fibra do fuso vai se unir ali e puxar para cada lado. Para quando chegar aqui na outra fase, que é a telófase 1, o que vai acontecer? O contrário daquilo que aconteceu basicamente na prófase 1. Lá na prófase 1, os cromossomos se condensavam, se espiralizavam, aqui ele vai se desespiralizar, retornando aquele aspecto filamentoso. Lá na prófase 1 sumia o nucleolo e sumia a carioteca, aqui eles vão retornar. Então o nucleolo vai voltar e a carioteca também, no evento chamado de cariocinese, vai formar ali em volta do cromossomo, né, de um lado da célula e do outro também, para formar ali 2 núcleos. Então eu preciso de 2 cariotecas. E vai acontecer um evento muito importante que marca essa fase, que é a citocinese. O que é a citocinese? É a constricção do citoplasma nessa região aqui, ó, tá? De cada lado aqui da célula, para fazer o quê? Para que essa célula possa se dividir. Então, a citocinese é a constricção do citoplasma, porque ele vai começar aqui, né, a se compactar e formar ali as 2 células. Então, aqui, ó, tem uma célula, ele vai fazer isso daqui, ó, e se dividir em 2, ok? Aí aqui tem uma animaçãozinha para vocês visualizarem isso de forma mais rápida, né, do que essa explicação toda. Aí ali, ó, ocorre a divisão dos citoplasmas e vou formar 2 novas células filhas. Pronto, chegou aqui, acabamos, né, a meiose 1. Aí agora vai ter um pequeno intervalo chamado de intercinese. É o período, né, de intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Não confunda com intérfase. Intérfase é aquela etapa que acontece antes da divisão celular. Aqui, entre a meiose 1 e a meiose 2, não acontece intérfase, tá? Porque se acontecesse intérfase, o que aconteceria de errado aí? Ia se duplicar a quantidade de cromossomos e eu não ia ter a redução deles, eu ia ter o aumento. E o meu objetivo na meiose é reduzir a quantidade de cromossomos. Por isso que não acontece intérfase, né, entre essas 2 divisões aí, meiose 1 e meiose 2. Mas acontece um pequeno intervalozinho, uma pausazinha, né, que é chamada de intercinese. Para agora começar a meiose 2. Então, na meiose 2 também vão ter as mesmas fases: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 com a citocinese. Vamos ver o que acontece em cada uma delas? Então, vamos lá. Agora eu vou para meiose 2. Começo ali com a primeira fase da meiose 2, que é a prófase 2. Então, os cromossomos vão voltar a se condensar, o nucleolo e a carioteca vão sumir, né, desaparecer novamente, os centríolos se duplicam e se dão origem, né, se dirigem para os polos ali da célula e dão origem, né, ao fuso acromático ou fibras do fuso. Tá? Então, você vai ver agora acontecendo com aquelas 2 células. Lembra que de uma célula na meiose 1 se dividiu em 2 novas células filhas? Então, agora essas 2 células que foram originadas vão começar a se dividir novamente na meiose 2. Então, é um processo simultâneo para as 2. Então, aqui a carioteca vai sumir, o nucleolo vai sumir também.
as fibras do fuso vão começar a se formar e os centríolos vão começar a migrar aqui, ó, para cada lado ou polo da célula. Isso nas duas. Aí quando entra na metáfase 2, só antes de falar da metáfase 2, aqui mesmo na prófase 2, não acontece crossing over aqui, tá? Crossing over só vai acontecer na prófase 1. Prófase 2 não acontece crossing over. Crossing over já ocorreu lá na meiose 1, na prófase 1, tá? E aqui também não tem aquelas 5 subfases. As 5 subfases também é só lá na prófase 1, tá? Só para lembrar. Agora sim, indo para a metáfase 2. A metáfase 2 acontece o quê? Os cromossomos, né, se originam ali no plano equatorial. Então agora os cromossomos vão ficar arrumadinhos no plano equatorial, ou placa equatorial, ou placa metafásica, não importa, é tudo a mesma coisa. Ou seja, eles vão ficar aqui, ó, no meio da célula certinho. Agora sim, essa fase da metáfase 2, ela é semelhante à mitose, porque os cromossomos agora eles vão ficar, ó, um em cima do outro, tá? Ou um embaixo do outro, como queira. Porque agora não vai ter mais a separação de pares de cromossomos como acontecia na metáfase 1. Agora vai acontecer a separação, quando chegar na anáfase 2, das cromátides irmãs. Então essa fase aqui é semelhante com a mitose, tá? Aí aqui as fibras do fuso vão se unir ao centrômero, né, para poder justamente puxar cada cromátide irmã para cada polo da célula, que é o que vai acontecer aqui na anáfase 2. Então, na anáfase 2 acontece a separação das cromátides irmãs, que vão ser puxadas pelas fibras do fuso em direção aos polos opostos da célula. Então aqui, ó, uma cromátide irmã foi puxada para cá, essa daqui também, e essa daqui foi puxada para cá, ó, e essa daqui também. Acontece isso nas duas células, tá? Então aqui acontece a separação das cromátides irmãs. E a última fase, que é a telófase 2, vai voltar a carioteca, vai voltar o nucleolo, a divisão do citoplasma vai se completar, totalizando agora ali 4 células filhas haploides, com a metade, né, da quantidade de cromossomo lá da célula original, né, que é a célula mãe que começou tudo isso. Então aqui, ó, as fibras do fuso vão se encurtar e vão ficar aqui dentro do centrossomo novamente. A carioteca vai reaparecer para os 2 núcleos ali da célula, né, que a gente chama de cariocinese. Então a carioteca vai voltar. O nucleolo também vai voltar, apesar de que não está desenhado aqui nessas células, né, mas o nucleolo volta. O que é o nucleolo mesmo? É aquela região condensada que tem dentro do núcleo que forma ali os ribossomos. E vai acontecer o evento da citocinese, que é a constricção do citoplasma para que essa célula possa se dividir. Aí agora vai formar 2 células aqui e aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então vai se dividir também. Então, no final das contas, quando acontece todo o processo, né, encerra-se todo o processo de meiose, uma célula vai originar 4 células filhas com a metade da quantidade de cromossomos daquela célula mãe que as originou. Então lá, né, eu tinha os cromossomos com 4 cromossomos dentro da célula e agora eu vou fazer 4 células com, ó, 2 cromossomos em cada núcleo, ok? Então eu fiz a redução. Por isso que o nome meiose, né, meio, ou seja, reduz a metade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. É muita informação. Se ficou alguma dúvida, reveja essa videoaula. E se tiver alguma pergunta, é só me mandar uma mensagem. E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.